Gente, nesse lugar, já comecei chorando, porque a presença que está nesse lugar, a presença que está jorrando, disponível, está aqui. O Senhor dos Exércitos está nesse lugar, amém? Eu confesso que eu estava com um pouco de medo de ministrar sobre isso, porque é algo que o Senhor está tratando na minha vida também. E quando você ministra algo que o Senhor está tratando na sua vida, é difícil, porque primeiro bate muito em você. Primeiro o Espírito Santo vai te refinando, vai te moldando, para você poder estar falando isso, passando para alguém. E na palavra de hoje, que o tema é o que você anda falando, eu quero pedir que vocês abram comigo em Salmos 66, por favor. Tô com um negócio com Salmos, né? Na última vez foi Salmos também. Todo mundo conseguiu achar? Amém? E diz assim, nós vamos ler todo, tá? Quem gosta de ler, se prepara. Porque vai ser melhor para o nosso entendimento. Amém? Diz assim: celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do seu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os olhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações e não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina prata. Tu puseste na rede e afligiste nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas não trouxesse a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecerei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros e oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a minha voz, a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a tua misericórdia. Versículo 17. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Eu quero que vocês guardem especificamente esse versículo, que a gente vai discorrer sobre esses salmos todo, mas esse versículo é a chave dessa noite. Porque o tema é o que você anda falando. E o que o Senhor tem falado muito comigo durante esse mês todinho é o que nós andamos falando para Ele. Esses salmos aqui, ele não se sabe certamente quem é o autor. Não se sabe, mas alguns estudiosos dizem que provavelmente é um cântico de gratidão sobre um povo que estava no exílio, que estava escravizado e que recebeu vitória. Ou seja, um povo que anteriormente estava sofrendo e que recebeu vitória, e o autor fez esse cântico de gratidão ao Senhor. E nesse cântico aqui a gente pode dividir em 3 partes. Primeiramente, ele começa celebrando quem o Senhor é. Ele começa falando sobre a grandiosidade do Senhor. Segundamente, no segundo ponto, ele fala do que o Senhor tirou eles, o que o Senhor permitiu que acontecesse com eles. E aqui ele usa o exemplo: o Senhor nos refinou como se refina prata. O Senhor que permitiu que viesse o sofrimento. E o terceiro ponto, ele se lembra do que ele falou com o Senhor nos tempos de angústia. E aqui nesse terceiro ponto, ele decide honrar o Senhor. E ele diz que ele está grato porque o Senhor ouviu as súplicas dele. E o primeiro ponto que eu quero discorrer com vocês é que nem sempre o que pensamos é o que temos. Ultimamente se fala muito sobre a batalha da mente.
nossos pensamentos têm nos dominado. Às vezes pensamos coisas que nem existem, que nem acontecem, mas a nossa mente está tão atribulada que parece que é uma verdade na nossa vida. Às vezes o que a gente pensa é mais verdadeiro do que o que o Senhor pensa sobre a nosso respeito. Às vezes os nossos pensamentos nos dominam mais do que a presença de Deus na nossa vida. Às vezes a nossa ansiedade é mais importante na nossa mente do que o descanso no Senhor. E aqui, como eu falei com vocês, nesses salmos, o povo estava em dificuldade. Eles estavam lutando, estavam no exílio, estavam sendo escravizados, estavam sofrendo. Algumas pessoas, vou falar por mim, poderia começar esses salmos falando assim: Senhor, a gente estava sofrendo muito, aconteceu isso, isso e isso, mas não. Esse autor aqui, ele começou os salmos proclamando o nome do Senhor e exaltando o nome dele. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. E aqui ele começa falando da grandiosidade de Deus. Porque nem tudo que a gente pensa é o que realmente Deus fez na nossa vida. Porque às vezes a gente está tão dominado pelos nossos pensamentos que a gente esquece quem Deus é na nossa vida. E a gente começa a declarar para Deus orações que Ele não merece. O que nós temos falado, o que nós temos comentado e orado para Deus. Como nós temos olhado para Ele nesses tempos de angústia que nós temos vivendo. Que nós estamos vivendo. E aqui ele diz assim: vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos teus feitos para com os filhos dos homens. E no 9 ele diz: ao que sustenta com a vida a nossa alma e não consente que seja abalado os nossos pés. Esse versículo me chamou muita atenção, porque é exatamente quem o Senhor é. É aquele que é dono de tudo, que é digno, e é aquele que acalenta a nossa alma e não deixa os nossos pés tropeçarem. Mas a gente esquece disso. E isso me remeteu muito ao povo de Israel. Quando estava sendo liderado por Moisés, eles tinham tudo. A Bíblia fala que nem as roupas deles se gastaram, os chinelos, nada. Eles tinham comida, eles tinham sustento, eles tinham presença. E ainda assim, eles esqueceram de Deus. Teve um momento lá mais na frente na Bíblia que Davi, ele quis construir um templo para o Senhor. Ele falou assim: eu moro em palácios, eu tenho tudo, eu quero construir um templo para o Senhor. E o Senhor respondeu assim para Davi: Davi, eu nunca habitei em templos. Eu estive de tendas em tendas, de tabernáculos em tabernáculos, junto com o povo de Israel. E o povo se esqueceu disso. Às vezes, a gente quer fazer muitos sacrifícios, muitas obras, eu estou fazendo para Deus. Mas isso esconde a nossa não contentação simplesmente com a presença dEle. A gente precisa se contentar com a presença de Deus. O povo, ele não tinha só comida, alimento, roupas, eles tinham a presença. E no original hebraico fala-se literalmente a presença, como se a presença andasse mesmo com eles em pessoa. Eles tinham isso, e se esqueceram. Mas Deus, ele quer despertar a gente essa noite. Porque muito do que a gente fala para as pessoas, até mesmo pessoas que a gente não deve falar sobre a nossa vida com Deus, as nossas dificuldades, reflete como está o nosso relacionamento com Deus. E o que a gente tem falado para Ele. O que você tem falado para o Senhor? Será que o que você tem falado realmente tem engrandecido o nome dEle? Será que as nossas orações têm subido como incenso até Ele? Quem nunca já se deparou com uma pessoa que você pergunta se está tudo bem e só da pessoa falar, você fica triste junto com a pessoa? A pessoa só tem coisa ruim para falar. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente se pega no nosso lugar de oração e a gente só fala: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. E a gente se esquece que a gente também precisa exaltar o nome dEle, assim como esse salmista fez. Eu tenho pensado esses dias, no mundo atual que a gente está, que a glória de Deus, ela precisa ser engrandecida. Ela não precisa, ela tem que ser engrandecida. E esse é o nosso papel como cristão. O mundo,
ele está querendo envergonhar o nome de Deus. A cada dia vemos aí mais e mais atrocidades relacionadas ao nome de Deus. E muitas vezes a gente envergonha o nome de Deus com a nossa boca, com o nosso falar, com a nossa língua. Assim como foi falado aqui nas outras feiras, a língua, ela tem um poder enorme. Ela pode incendiar uma floresta. O que a gente fala tem poder no mundo espiritual. O que a gente fala diz muito sobre a gente, sobre nossa expectativa, sobre quem a gente é. Até o nosso silêncio diz muito sobre a gente. Em momentos que a gente precisa se silenciar. Assim como o Senhor falou no Salmos 40, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem momentos que a gente quer falar pro Senhor, e Ele está falando assim, se aquieta, você precisa saber que eu sou Deus. Tem um nível do amor de Deus que a gente só descobre quando a gente está descansando nele. Que a gente só descobre quando a gente confia nele. Assim como esse salmista falou, ele poderia ter começado falando sobre todas as dificuldades que o povo passou, mas ele começou falando, louvem a Deus, Ele é digno, Ele tem domínio sobre tudo. Em nome de Jesus, hoje, Deus vai mudar os nossos falares. Em nome de Jesus, o nome dele vai ser engrandecido na nossa boca e na nossa vida, porque precisa ser, tem que ser engrandecido. Não se esqueça o que Deus tem feito na sua vida. Se você está aqui hoje, é uma prova viva de que a presença dele te sustentou. Mas a gente não percebe. A gente se deleita e se deixa enganar pelas coisas materiais do mundo, pelas conquistas. E eu falo porque eu sou jovem também. A gente quer conquistar muita coisa e a gente quer tudo rápido, tudo muito rápido. E eu sou muito agitada. Então eu sofro muito com isso, em querer tudo para a hora. E Deus não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo dele. A partir do momento que a gente confia no tempo dele, tudo se alinha na nossa vida. Às vezes a gente pensa, a minha vida não está alinhada, minha vida espiritual está assim, minha vida financeira está assim. Se alinha na presença dele para você ver o que vai acontecer. Toda a sua vida vai estar alinhada e protegida nas mãos dele. Essa terça-feira, eu e Marlon, a gente reuniu os jovens. Simples, a gente se reuniu, começou a louvar o Senhor, começou a cantar louvores. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que as nossas orações, os nossos falares mudaram. A gente não estava pedindo nada. Ai, Senhor, hoje eu quero um carro, eu quero passar numa faculdade. Todo mundo estava louvando e pedindo a presença de Deus. E isso alegrou muito meu coração. Porque muitas vezes a gente quer conquistar. Mas a maior conquista que a gente pode ter na vida, na nossa alma, é a eternidade. E quando a gente entende isso, a gente voa como águias. Quando a gente descansa no Senhor, assim como diz a palavra, os jovens se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor, eles voarão como águias. Eles não tropeçarão, porque quem cuida é o Senhor. Amém? A segunda coisa que eu quero explanar aqui para vocês é quando ele fala assim: entrarei em tua casa com o holocausto, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Aqui ele diz assim: Senhor, eu vou entregar meus votos de gratidão para o Senhor, que eu prometi quando eu estava na angústia. Tenha muito cuidado com o que você promete com o Senhor, para o Senhor na angústia, porque o dia bom ele vai vir. E a gente vai ter que fazer jus ao que a gente prometeu. Isso é muito duro, mas isso acontece muito. Às vezes a gente quer barganhar com o Senhor. Lá na nossa oração a gente está falando: Senhor, se o Senhor fizer isso, quando eu estiver bem eu vou fazer aquilo. E quando a gente está bem a gente esquece do Senhor. A gente lembra de tudo, menos do Senhor. E aqui depois ele fala como que seria o holocausto. E esse holocausto aqui, os estudiosos falam que era um holocausto de gratidão mesmo, não era de sacrifício, era de gratidão que o povo fazia quando eles estavam gratos, quando eles queriam louvar o Senhor. E eles faziam esse holocausto, como ele diz assim, com incenso de carneiros e novilhos com cabritos. E ele diz assim: eu não vou me esquecer do que eu falei para o Senhor no meu tempo de angústia. Talvez você esteja nessa noite sendo refinado, como esse povo de Israel no tempo de angústia. Aqui ele fala que eles estavam sendo refinados como se refina a prata.
O refinamento, ele passa, da prata ele passa pelo fogo, do ouro também ele passa pelo fogo. E talvez o Senhor esteja querendo te refinar nessa noite. Refinar o nosso falar, o nosso entendimento sobre Ele e a nossa conduta para com Ele. E a gente não entende. A gente só olha para o problema, para a situação. Eu estou passando por isso, aquilo. Olha com os olhos de Deus essa noite, com os olhos espirituais, em nome de Jesus. E se permita ser refinado por Ele. Porque o dia da vitória vai vir. E você vai se lembrar, realmente isso aconteceu porque Ele estava me refinando. E agora eu ajo diferente. Agora eu exalto Ele como Ele deve ser exaltado na minha vida. E aqui ele diz assim: vinde e ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Ele não ficou quieto. Além dele clamar ao Senhor, e na angústia o Senhor atendeu ele, e ele fez o que prometeu ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor. Ele conta para as pessoas: vem, ouvem o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha alma. E isso tem um significado muito profundo, porque a maioria das igrejas no Brasil, muitas vezes pregam muito sobre prosperidade. E as pessoas acham que o resultado do que Deus tem feito na vida dela é um carro novo, é uma faculdade, é um trabalho maravilhoso. Mas a gente só sabe que a pessoa é refinada por Deus quando Ele muda a alma dela, o caráter dela, quando Ele muda a gente aqui dentro. Aí isso sim é prova do que Deus faz na sua vida. Porque Deus, Ele é dono de todo ouro, toda prata. Tem pessoas que nem conhecem a Ele, mas trabalham e têm prosperidade. Mas mudança de alma, de caráter, só Deus promove. Mudança de pensamento, mudança de falar, só Deus promove. Não tem dinheiro, não tem contato, não tem nada que promove isso, só o Senhor. Por isso que Ele fala: eu contarei o que o Senhor tem feito à minha alma. Ele não falou: vou contar o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me deu uma casa nova, o Senhor me deu muito ouro. Não, Ele falou: o que o Senhor fez na minha alma. Em nome de Jesus, você vai testemunhar o que o Senhor fez na sua alma, a partir do seu posicionamento para com Ele. A gente só testemunha o que o Senhor fez na nossa alma, no nosso caráter, quando a gente se posiciona como um vaso na mão do olheiro, ou como um ouro, uma prata para ser refinado nas mãos dele. Porque quando a gente entra na presença dele, decide ficar com ele e viver com ele, pode se preparar que ele vai te refinar em coisas que você nem imagina que deveria ser refinado, que deveria ser aperfeiçoado. E isso dá um pouco de medo. Mas a Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo. A presença de Deus, ela não promove medo. Temor é diferente de medo. Na presença de Deus, você deve respeito, mas o medo, ele fica lá fora, porque é Ele que cuida da tua alma, Ele que cuida de tudo. Aquele medo de falar, aquele medo que o inimigo coloca na nossa alma, quando a gente entra na presença de Deus, fica fora. Porque a presença de Deus é santa, perfeita. E não há demônios, não há maldições, não há nada que fica para fora. A terceira coisa que eu quero falar com vocês é no versículo 17, que eu falei para vocês marcarem, e eu vou ler novamente. E ele diz assim: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Aqui tem duas palavras, clamar e exaltar, e elas são diferentes. Nem sempre quando a gente está clamando a Deus, a gente está exaltando a Ele. Clamar é uma súplica, é uma lamentação, é o descontentamento. Ela tem esse significado. Todo mundo tem um momento na vida que ela vai estar clamando, que ela vai estar descontente, que ela vai estar lamentando. Todo mundo tem os seus momentos de angústia. Mas a exaltação, ela é você colocar, ela significa, um dos significados é colocar num lugar elevado, louvar, celebrar. E eu estava meditando nesse versículo porque ele me chamou muita atenção. E ele diz que ele clamou com a boca dele e o Senhor foi exaltado pela sua língua. E isso aqui também tem um significado muito profundo.
o clamor e a exaltação devem andar juntos. Porque o que comove a Deus não é sentimentalismo, não é chororô, é posicionamento na presença dele. O que movimenta a Deus não é uma falsa humildade. Não é você orar só aqui, falar uma parte e não se derramar. Não, isso não comove a Deus. A Bíblia diz que ele está assentado no trono, mas com o coração contrito, ele se inclina. A Bíblia diz que os soberbos, ele conhece de longe. Ele conhece de longe, ele não chega nem perto dos soberbos. Mas alguém que tem um coração humilde, um coração contrito, ele se inclina lá no trono onde ele está. E a gente não entende o poder de um coração contrito. A gente não entende. E a gente acha que é muito difícil. Mas em Jeremias ele falou para o povo: se vocês me buscarem, eu ouvirei vocês, eu venho até vocês. Se vocês me clamarem, eu também ouvirei. Mas se me buscarem de todo o coração. O que tem impedido da gente buscar o Senhor de todo o coração? O que tem impedido da gente falar para o Senhor realmente as nossas deficiências? O que tem impedido da gente exaltar o Senhor como Ele merece ser exaltado? O que tem impedido na sua vida? O que você anda falando para Deus? A gente falou aqui nos cultos de quinta-feira sobre pessoas que falam coisas pessimistas, pessoas que declaram palavras ruins. Mas o que você anda falando para Deus também? O que você tem deixado entrar no seu ouvido? Porque aqui ele é muito claro: vinde e ouvi o que o Senhor tem feito para mim. Começa pelo ouvido. O que a gente tem filtrado a entrar aqui dentro? Será que a gente tem ouvido pessoas certas, pessoas que aproximam a gente do Senhor? Será que a gente está ouvindo pessoas como esse salmista aqui, que estavam chamando todo mundo para testemunhar do que o Senhor tinha feito? Ou será que a gente está ouvindo pessoas que nos afastam do Senhor? E a gente acaba parecendo com essas pessoas depois. A gente começa a se comportar como elas. E quando a gente vê, a gente está mais longe do que nunca. E nesse âmbito aqui, nesse âmbito de clamor e exaltação que devem andar juntos, às vezes a gente se pega muito clamando ao Senhor, orando, chorando, suplicando para Ele mudar uma situação. Mas às vezes a gente está muito tempo sem exaltar o Senhor. Às vezes a gente está muito tempo sem glorificar o nome dEle e dizer quem Ele é na nossa vida. Qual foi a última vez que a gente chegou no nosso quarto, no nosso secreto, e se lembrou do que o Senhor tem feito na nossa vida? E falou: Senhor, o Senhor é glorioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é exaltado, o Senhor é digno, o Senhor está sentado sobre os tronos. O Senhor é aquele que os anciãos que estão à volta do trono abaixam suas coroas pelo Senhor. O Senhor é aquele que dá a vida, é aquele que dá a morte também, é aquele que é dono de tudo. E toda a natureza, toda a criação clama ao Senhor, toda a criação responde ao Senhor. E a gente responde a Ele? O que a gente fala para Ele? Deus, oi, boa noite, tchau. Ou Deus, por que o Senhor não faz isso por mim? O que a gente tem falado com Ele? E às vezes a gente se pega se perguntando: tantas pessoas muito felizes, muito bem, e o Senhor não inclina o ouvido dele para mim. O Senhor não me ouve, não me responde. E o Senhor está dizendo assim: me exalta. Eu mereço ser exaltado, eu sou digno. Por que eu tenho que exaltar o Senhor? Porque Ele é digno, Ele é. A Bíblia diz que Ele é, e Ele tem o domínio de todas as coisas, e Ele é o Senhor na nossa vida. Muito se fala hoje em dia: o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu pai. Ele é, mas Ele também é o Senhor da nossa vida. Ele tem o domínio da nossa vida, se a gente deixar. A não ser que a gente deixe outras coisas dominar a nossa vida. Isso é possível, até a nossa própria mente. A batalha da mente para mim, particularmente, é a pior.
E Deus está falando para pessoas aqui hoje: deixa eu tomar o domínio da sua mente. Às vezes você deixa tudo para o Senhor, a sua vida financeira, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua família, mas a tua mente você não dá para o Senhor. Você não deixa, até aqui o Senhor vem, até aqui, mas não passa desse limite não, Senhor. Às vezes a gente faz isso para o Senhor, a gente fala isso para Ele, a gente declara: não, Senhor, está tudo bem com a minha mente, só preciso que o Senhor me ajude com a minha família, com a minha vida financeira. Mas o Senhor quer tomar o domínio da tua alma. É daqui do coração, ó, que vem as fontes da vida. Porque faculdade você termina, você faz outra. Trabalho você arranja outro, porque Deus é fiel. Vida financeira Deus restaura quando a gente honra princípios. Mas a nossa alma precisa começar da nossa alma. Precisa começar do nosso coração. Porque vem as fontes da vida, assim como a Bíblia diz. É do nosso coração que vem tudo. A nossa personalidade, o nosso caráter. Como que a gente vai falar de Deus para as pessoas? Como que a gente vai agir com Deus? É daqui. Se a gente não deixar Ele entrar, tudo pode estar bem. Mas se a nossa alma não estiver bem, não quer dizer nada. E isso é muito duro quando eu aprendi isso. Porque eu estava num momento que estava tudo ruim mesmo. Eu falava assim: Deus, está tudo ruim, está tudo péssimo. E Deus só falava assim comigo: deixa eu entrar na tua alma. E eu falava assim: Deus, mas o Senhor não está vendo que a situação não é essa. Eu quero que o Senhor entre em outra área da minha vida que não está dando certo. E o Senhor: deixa eu entrar na sua alma. Porque quando a gente deixa o Senhor transformar a nossa mente, o nosso coração, a gente olha as coisas diferentes. A gente não olha com olhos carnais, mas olhos espirituais. A gente não olha como as pessoas do mundo olham as situações, a gente olha com fé. O que você tem falado com o Senhor? Qual tem sido o teu clamor? Será que o nosso clamor tem andado junto com a exaltação, igual esse salmista falou? Eu clamei com a minha boca e exaltei Ele com a minha língua. Clamor e exaltação andam juntos. Não adianta a gente clamar um clamor vazio. Um clamor que Deus sabe que se Ele der, a gente vai esquecer dele amanhã mesmo. Não adianta. O clamor, ele não diz muito sobre o nosso caráter. Não diz. Ele diz sobre nossa situação momentânea. Uma situação de angústia e tristeza que a gente está passando. Mas sabe o que diz sobre o nosso caráter? Eu falo caráter cristão. É a exaltação que a gente tem para com Ele, diante das dificuldades e diante das bonanças também. E isso fala sobre o nosso caráter cristão. Sabe o que fala sobre o nosso caráter cristão? Não é a gente muito chorar lágrimas vazias, mas chorar lágrimas de exaltação para Ele. Lágrimas de um coração contrito para com Ele. E talvez tenham pessoas aqui que por muito tempo oram por uma causa, clamam e choram. Mas o Senhor quer despertar a nossa mente e levar o nosso olhar, o nosso coração para onde realmente importa, para Ele. Exaltar o nome dEle. Muitas pessoas aqui podem estar sendo refinadas, como eu falei. E às vezes orando por anos, por meses ou até por dias por uma causa. E falando para Deus. Mas ainda não deixaram Deus tomar o domínio da mente. Há muitas pessoas que clamam. Igual o povo lá que estava com Moisés. Mas quando Deus dá as coisas, eles esquecem e reclamam. Tem uma coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar na terça-feira com os jovens, que foi sobre Êxodo 33. Que fala sobre quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E tem até uma música que fala, né, sobre a fenda da rocha, que é o lugar seguro. E naquele momento que Deus permitiu que Moisés visse só as costas dele, porque quem vê a glória do Senhor certamente morrerá. Moisés estava num momento de dúvidas e questionamentos. Ele não estava aguentando mais, tanta gente reclamando no ouvido dele e ele duvidando: Senhor, o Senhor me deu essa missão e eu não sei o que fazer. E aí ele falou assim: Senhor, rogo-te que o Senhor me permita ver a tua glória.
E aí o Senhor falou assim, tá bom, o Senhor fez uma estratégia. Moisés, quem vê a minha glória certamente morrerá, mas eu vou dar um jeitinho para você ter só um gostinho da minha glória. E aí o Senhor falou assim, eu te colocarei sobre uma rocha, e quando eu passar, eu vou fazer uma fenda sobre essa rocha, mas enquanto eu passar, eu vou te cobrir com a minha mão. E aí quando eu passar, vai abrir a fenda, e aí eu vou descobrir você, e aí você vai ver minhas costas. E aconteceu. Sabe por quê? Que Moisés conseguiu atingir esse nível, assim como a Bíblia fala, que ele falava com Deus face a face, como amigo. A exaltação que ele tinha com Deus. Ele podia estar cansado, ele podia estar triste, raivoso, mas ele sempre dava importância devida à presença de Deus. Ele falava assim, Senhor, eu não quero sair daqui, nós não vamos sair daqui se a sua presença não for com a gente. Senhor, rogo-te para que eu veja a tua glória. E aí, muitas pessoas falam sobre a fenda da rocha, que foi aberta, que foi aonde a presença do Senhor passou. Sobre ser um lugar seguro, o lugar da presença de Deus. Mas o lugar seguro, aonde Moisés estava, era debaixo das mãos dele. E esse salmista, ele entendeu isso. Subitamente, ele entendeu isso. Que não importou o que aconteceu, a dificuldade que o povo passou, Deus ainda era Deus. A gente muda, as amizades vão, nem todo mundo que a gente pensa que vai ficar na nossa vida vai ficar, mas Deus não muda. Então a nossa exaltação para com Ele também não deve mudar. Porque Ele é fiel e isso nunca vai mudar. Passa o céu, passa a terra, isso nunca vai mudar. Mas a gente precisa ser fiel com Ele. O que a gente anda falando com Deus? O que você anda falando com Ele? Eu passei um momento da minha vida e finalmente vou abrir um pouco numa pregação isso com vocês. Sempre quis, mas Deus falava que nunca era a hora, mas hoje é. E é num tema que eu nem imaginava que seria. Para quem não sabe, e nesse âmbito ainda de clamor e exaltação, tá? Para quem não sabe, eu nasci com uma doença muito rara na coluna. E eu operei com 9 anos. Só que quando eu estava com 18 para 19 anos, voltaram os sintomas e com muita dor. Sentia muita dor. E isso estava atrapalhando a minha vida profissional, minha vida social, minha vida na igreja. E foi um desespero, foi um ano assim de desespero. Sobre operação, se tinha que operar ou não, o que tinha que fazer, dinheiro, tudo. Eu praticamente toda semana passava lá aquela ponte em Niterói. Fiquei com raiva da ponte em Niterói, de tanto que eu passava aquela ponte. Para ir no médico, questão de exames. E aí eu lembro que o médico me falou assim, Rayane, eu com 19 anos, eu realmente não sei o que vai acontecer. E esse foi o médico que me operou. Ele falou assim, eu não sei. Porque esse problema que deu em você agora é decorrente do problema anterior que poderia se desenvolver com o seu crescimento na sua fase adulta. Eu não sei o que vai acontecer com você, porque pode ser que você perca o movimento das pernas, pode ser que você fique com a bexiga neurogênica, porque é um problema neurológico, então você precisa correr. E ele falou assim, você tem até setembro para operar. E isso era julho. Estava bem perto. Para quem vai operar, está muito perto. Porque operar não é bom, gente. E aí eu me lembro que as minhas orações para com o Senhor sobre essa causa era muito clamor. Eu sempre falava para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo minha situação. Eu sirvo ao Senhor e o Senhor está fazendo isso comigo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor sabe como que eu sofri. E eu só sabia falar isso para o Senhor. Só isso que eu sabia falar para o Senhor. Eu não me lembrava que lá atrás médicos falavam que eu nunca ia andar na minha vida e o Senhor fez um milagre. Isso eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Eu só sabia reclamar com o Senhor e falar. E teve um dia que eu trabalhei, passei o dia muito bem, a medicação estava funcionando e eu, Deus, pelo menos isso, né? Olha só, pelo menos isso. E eu lembro que nesse dia eu fui fazer a ressonância magnética.
E para quem já fez a ressonância magnética, você entra dentro de uma máquina assim, você tem que ficar paradinho, você não pode mexer nada, nem respirar direito. E eu lembro que dentro da ressonância magnética me deu crise de dor. E eu não consegui ficar parada. O meu corpo, ele não me respeitava. Eu tremia de dor. E aí, lá tem um alto-falante que o médico vai falando com você. Ele falou assim: Rayane, o que está acontecendo? Eu falei: eu estou sentindo muita dor. Eu não estou conseguindo ficar parada. E aí o médico falou assim: tá, vamos tentar só mais uma vez. Se você não conseguir ficar parada, você vai ter que voltar outro dia. E eu falei assim: ah, Deus, eu tenho que entregar esse exame essa semana. O Senhor está fazendo isso comigo? E aí na hora, eu senti uma presença diferente. E o Espírito Santo falou ao meu coração e eu mudei a minha oração. Eu falei assim: Senhor, pela primeira vez, naquele tempo todo, eu decidi exaltar o nome dele. Eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, porque a Bíblia diz que você me conhece desde antes do ventre da minha mãe. O Senhor, com o estalar de dedos, resolveria esse problema. Eu sei que o Senhor sabe que eu estou com dor, mas eu não vou conseguir sem o Senhor. Então, naquele momento, eu só pedi ao Senhor uma coisa: que Ele segurasse minha mão. Eu não pedi para Ele me curar. Falei: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Gente, no mesmo momento, eu parei de sentir dor. No mesmo momento. E eu consegui fazer o exame. Quando eu saí, eu chorei muito. E o médico não entendeu nada, né? Ele ficou assim: o que está acontecendo? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim: não estou não. Aí ele me deu a chave para eu trocar a minha roupa. E quando eu estava saindo da porta, ele me chamou, o médico, falou assim: Rayane, eu virei, ele falou assim: você foi paciente? E ali eu entendi que era Deus falando comigo. No momento que eu só sabia reclamar e falar coisas mais para Deus, Ele estava me refinando. E às vezes a gente acha que a nossa lágrima, ela afasta a gente de Deus. Que a nossa lágrima é resultado do abandono de Deus. Mas a nossa lágrima é um convite para a gente se aproximar mais dele. É um convite que ele faz. Porque um coração quebrantado é um coração dependente dele. E Deus sempre quis que o povo, durante a Bíblia toda, entendesse isso, ser dependente. E a gente gasta o nosso tempo reclamando com ele. Eu quero pedir, por favor, que o Ministério de Louvor venha. Quanto tempo você tem gastado só clamando, clamando, clamando e não exaltando o nome dele? Quanto tempo? A partir daquele dia, eu mudei minhas orações. A partir daquele dia, Deus mudou meu pensamento, a minha história. E hoje eu estou aqui. Não porque eu sou muito legal, eu sou a super crente, mas porque a graça dele me alcançou, o amor dele me alcançou. E ele alcançou você também. Ele alcança você nessa noite. Porque não há lugar tão escuro ou difícil que a mão do Senhor não possa ir. Davi fala no Salmo 139 que se ele fizesse a cama dele no mais profundo abismo, ainda assim o Senhor estaria lá. Ele diz que se ele contasse todas os grãozinhos de areia do mundo, não ia chegar nem perto dos pensamentos de Deus. E o que a gente tem feito com Deus desse, tão grandioso? O que a gente tem falado para Ele? Nessa noite, você está tendo um convite de Deus, não meu, que estou aqui porque eu não sou nada. Você está tendo um convite para voltar a esse lugar de exaltação no nome dele, que talvez você já tenha estado. Talvez você já tenha estado, já tenha sentido a presença, já saiba como exaltar o nome dele, mas por alguma ocasião você tenha saído desse lugar. Às vezes você só está fisicamente, espiritualmente, a tua alma está longe de Deus, a tua alma está aflita. E Deus está convidando a gente para um despertar. Que
que só acontece quando a gente exalta o nome dele, que só acontece quando a gente descobre quem realmente ele é. Um despertar que só acontece quando a gente decide parar de falar coisas vazias para Deus e começa a falar realmente o que ele merece, quem ele é. E isso não é muito confortável de ouvir, porque a gente quer que o nosso problema seja resolvido. Às vezes a gente fala coisas que a gente deveria falar para Deus e a gente fala para as pessoas que não vão resolver nada. E para Deus mesmo a gente só reclama, a gente não pede: Deus, por favor, faz isso. Deus, por favor, me ajuda, porque só o Senhor pode. Não, a gente decide reclamar com as pessoas ou reclamar com Deus mesmo. Só que aí, a Bíblia, subitamente ela fala uma verdade. Que o ouvido de Deus, ele ouve tudo. Mas a resposta de Deus é seletiva. Ele responde àqueles que têm o coração quebrantado, àqueles que são justos. Ele responde àqueles que decidem viver e dar o domínio da vida para ele. Aqueles que são soberbos, que pedem coisas vãs, ele até ouve, mas a resposta dele é seletiva. E Deus quer nos levar a esse lugar de resposta nessa noite. Mas para isso, a gente precisa se posicionar na presença dele. Vigiar o nosso falar, vigiar nossas ações. O que tem quebrado, pedir para Deus entrar. O nosso caráter, que é mau, pedir para ele entrar. Que em nome de Jesus, a gente pare de gastar nosso tempo falando coisas vãs para ele e comece a gastar o nosso tempo adorando e exaltando ele, o nome dele, que é digno. É digno. Muito se ouve falar: ele é digno, ele é digno. Vocês têm noção do que isso quer dizer? Que ele é digno? Ele é digno da nossa vida. Ele é digno de tudo. E a gente não percebe isso. A gente que quer ser digno de tudo. A gente acha que porque a gente está servindo ao Senhor, ou porque alguma vez já serviu, a gente é digno de alguma coisa. Deixa eu te falar, você não é. Mas através da presença dele, do posicionamento na presença dele, no altar, no posicionamento e na exaltação do nome dele, você vai acessar coisas que só ele tem para você. A partir do momento que você começar a parar de gastar o seu tempo com coisas que não deve gastar e falar coisas que não deve, e gastar o seu tempo na presença, você vai ter experiências que ninguém vai acreditar. Naquele dia lá do exame que eu falei, eu lembro que eu caí no chão, lá no vestuário, e chorei muito. Mas eu chorei de gratidão e de vergonha. Porque eu conhecia a Deus já há muito tempo, desde os 8 anos de idade. Mas eu só aprendi a exaltar o nome dele naquele dia, na dor. Então, se você está no momento de dor, não escolha ficar estagnado na dor e nem ficar reclamando e falando coisas vãs. Escolha acessar a presença dele. Escolha exaltar ele. Se você está no momento de lágrimas, use essas lágrimas para te aproximar dele. Se você não está no momento favorável, esse é o momento perfeito para você ter experiências com ele. Experiências com Deus não vêm só nos momentos bons ou nos momentos que estamos confortáveis, mas é nos momentos que estamos sendo refinados como prata, assim como o povo foi, que a gente vê a glória dele. Momentos de questionamentos, assim como Moisés estava, que a gente consegue acessar, subir na rocha e ver a glória dele. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Eu não vou chamar ninguém aqui. Eu já vou passar para o pastor. Mas eu quero que você declare no teu coração, na tua alma, que ele é digno. Ele é digno da tua vida. Ele é digno da tua adoração, do teu clamor. Exalte o nome do Senhor. Quem ele é para você. Quem ele é para você até hoje. O que ele tem feito na tua vida até hoje. Quem é o Senhor. E se você não sabe quem ele é ainda, hoje é dia de você saber. Não perca essa oportunidade. Não perca
você é privilegiado, você está aqui essa noite. Deus está despertando corações e mudando orações aqui essa noite, mudando pensamentos, mudando ansiedades e corações aflitos. Que em nome de Jesus, o seu coração aflito vai se tornar um coração quebrantado. A sua mente atribulada vai se tornar uma mente livre de todas as cadeias do inimigo. Em nome de Jesus, o seu caráter, o que precisa ser mudado, vai mudar. Mas só quando você se posicionar e exaltar o nome dele. Então exalte e diga quem ele